Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. É como o azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre.
Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Ouçamos as boas novas. Se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Amém.
Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Doce nome que transforma em alegria meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Guia-nos, ó Deus, pela palavra e pelo teu Espírito, para que na tua luz possamos ver a luz, na tua verdade encontremos libertação e na tua vontade descubramos a paz. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor, tu és o meu Senhor, tudo o que tenho de bom vem de ti. Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás.
como são maravilhosas! Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre, e eu, um ser mortal, me sinto bem seguro. Porque tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho te servido fielmente e por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Disse Jesus, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam, elas testificam, elas testificam de mim. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Disse Jesus, examinai as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam,
Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus!" "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Irmãos e irmãs, depois da celebração da Páscoa, da comemoração da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, tendo sido ressuscitado pelo Pai, chegamos hoje no segundo domingo da Páscoa. A ressurreição ainda é o ponto central que está na pauta da nossa meditação de hoje, principalmente porque a ressurreição de Jesus é fundamental tanto para o surgimento da igreja cristã, como também da própria fé que a motiva. E é importante nós percebermos que cada evangelista trata disso de uma maneira um pouco diferente. Nós vamos perceber isso no texto que nós lemos para a nossa reflexão de hoje, em que encontramos Jesus aparecendo aos seus discípulos no próprio dia da Páscoa, no próprio domingo em que ele ressuscitou. Eles estavam com portas trancadas, provavelmente por medo de serem presos, já que se Jesus, sendo o Messias, sendo o Filho de Deus, tinha sido preso e tinha sido morto, eles temiam que acontecesse com eles a mesma coisa. E então Jesus aparece depois da sua ressurreição, no mesmo dia, no dia da Páscoa, e se revela a esses discípulos, mostrando as suas mãos e o seu lado. E ele saúda aqueles discípulos com a paz. A saudação de Jesus é muito conhecida na tradição judaica, é desejar o shalom de Deus, a paz, a bênção de Deus, àqueles que estavam recebendo a Jesus, mesmo revelando a sua condição de pessoas medrosas e com medo de serem presas. Você vai encontrar isso que eu afirmei aí nos seus versículos 19 e 20. E aqui nós encontramos uma diferença interessante, logo no versículo 21. Jesus diz que assim como Deus tinha enviado a ele, seu Filho, para salvar a humanidade, ele agora envia os seus seguidores para que eles continuassem a sua missão no mundo. O envio dos seguidores é paralelo ao de Jesus, ou seja, o envio é de Deus e deve revelar a esse Deus ao mundo. E aqui nós dissemos que há uma diferença,
Porque se você for lá para o Evangelho de Mateus, ele vai colocar, o evangelista Mateus, vai colocar esse evento alguns dias depois. E se você for para o capítulo 2 de Atos, esse envio vai acontecer 40 dias depois, no evento da comemoração do Pentecostes. Ora, essas versões diferentes são próprias de cada um dos evangelistas, própria do interesse de cada um dos escritores, e aqui em João, no Evangelho de João, ele já coloca logo de início, no próprio dia da ressurreição de Jesus, o envio dos seus seguidores, assim como Deus tinha enviado o próprio Jesus para revelar a Deus. No versículo 22, portanto, João coloca o evento de receber o Espírito no dia da Páscoa, diferente do que você vai encontrar lá em Atos. E é importante esse evento ser colocado por João nesse ponto da história, porque assim como acontece lá em Atos 2, é a presença do Espírito naqueles que creem, que habilita cada um dos seguidores de Jesus Cristo a revelar a Deus. Não se iluda, sempre haverá forças contrárias no caminho daqueles que seguem a Jesus Cristo para revelar a Deus. Você tem hoje discursos dissonantes, você tem hoje versões diferentes a respeito daquilo que o próprio Jesus ensinou, daquilo que ele mesmo revelou ao revelar ao Pai, e portanto nós temos sempre na trajetória dos seguidores de Jesus Cristo forças contrárias no caminho. No caso específico do versículo 22, João coloca o evento de receber o Espírito no dia da Páscoa, porque é o Espírito quem habilita cada um daqueles que seguem a Jesus Cristo de dar continuidade à missão começada por Jesus Cristo, revelar a Deus ao mundo. No versículo 23, nós vamos encontrar uma informação muito interessante. Se você voltar alguns capítulos, voltar lá no capítulo 12 do próprio Evangelho de João, você vai encontrar Jesus fazendo uma afirmação muito importante e que nos ajuda a entender esse versículo. Lá no capítulo 12, versículo 47, Jesus afirma que ele não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E agora, quando Jesus comissiona a igreja para dar continuidade à sua missão, começamos a entender que a missão da igreja é libertar as pessoas de tudo o que impede a vida com Deus. Por isso, a importância do perdão que supera o pecado. Por isso a expressão nesse versículo de que se os discípulos perdoassem, os pecados seriam perdoados. Se retivessem o perdão, o pecado não seria perdoado. Da mesma maneira que Jesus não veio para julgar o mundo, também a igreja não está presente no mundo para fazer um raio-x das pessoas que não têm compromisso com Deus. Não é função da igreja fazer isso. A igreja é comissionada por Deus para seguir com a obra que foi iniciada por Jesus Cristo, e essa obra é libertar as pessoas de tudo o que impede a vida com Deus. Jesus não vem para julgar, a igreja não foi chamada para julgar, mas para trazer a presença e a comunhão de Deus para as pessoas que estão separadas dele, e isso significa a opção pelo perdão, significa a superação do pecado. Versículos 24 e 25, aparece uma nova personagem. A personagem é Tomé. E Tomé, como acontece na nossa cultura popular, é aquele que quer ver para crer. E é preciso que a gente perceba que ele representa muito bem a nossa mentalidade moderna. Todos nós temos um pouco de Tomé na nossa maneira de ser, na nossa maneira de ver a realidade. E veja,
Crer não é abdicar de questionar. Crer não é ser alienado. É importante a gente perceber isso, porque a fé cega não é fé, é alienação. E, portanto, você poderia dizer, então você está defendendo Tomé? Não, o que eu estou afirmando é que Tomé representa muito bem, muito daquilo que nós somos, principalmente na nossa geração, na nossa trajetória atual e naqueles que vieram antes de nós e não tiveram um contato com Jesus Cristo, como esses primeiros discípulos, que não puderam vê-lo, mas que assim mesmo creram. Essa atitude de questionar, de querer saber como é, faz parte da realidade de todo ser humano. Mas veja, não é uma fé cega. Fé cega é alienação. E então, nós vamos encontrar nos versículos 26 até o versículo 29, Jesus se revelando a Tomé, como que satisfazendo o seu ceticismo, a sua falta de fé em Jesus. E aqui nós percebemos que Jesus inverte as coisas. Ele mostra para Tomé que em vez de ver para crer, é preciso crer para ver. É a fé que dá a verdadeira visão da vida. As pessoas que creem no Cristo ressuscitado, esse mesmo que nós celebramos há uma semana no culto da ressurreição, esses é que são felizes. E essa felicidade reside no fato de que veem a vida com os olhos da fé. A vida não é mais fácil, não é mais tranquila, os obstáculos são os mesmos, os problemas são os mesmos, as doenças são as mesmas, a sociedade que não quer nada com Deus é a mesma, tanto para o que crê como para o que não crê. E onde está a diferença? Está em ver a vida com os olhos da fé. Por isso Jesus inverte a situação. É preciso crer para ver, e é isso que ele mostra a Tomé, satisfazendo o ceticismo de Tomé naquela realidade. Portanto, irmãos, nesse segundo domingo da Páscoa, nós estamos celebrando, não apenas relembrando a ressurreição de Jesus, que é o marco principal da vida da igreja, da vida das comunidades de fé, mas é preciso nos lembrarmos daquilo que é o ponto central desse texto. Nós, como comunidade de fé, como pessoas que conheceram a Jesus Cristo, somos chamados como seus seguidores a revelar Deus para o mundo, continuando a missão de Jesus Cristo. Somos chamados a levar o perdão onde impera o julgamento. Olhe para a nossa sociedade e você vai perceber isso, principalmente se olhar as redes sociais. Somos chamados por Deus a levar a fé onde impera o ceticismo. Temos, portanto, uma grande responsabilidade. E quero deixar com os irmãos algumas perguntas que nós precisamos responder diante de Deus. Como nós temos nos saído como comunidades de fé? Que avaliação nós merecemos do Senhor da igreja, que veio, revelou a Deus, a humanidade e que incumbiu aqueles que são seus seguidores de demonstrar o mesmo que ele? Como estamos nos saindo como pessoas que revelam o perdão de Deus? Como estamos nos saindo como comunidade de fé que revela o amor de Deus às pessoas que estão separadas dele? Seja essa a resposta que temos que dar, seja essa a atitude que devemos buscar em nós mesmos, na nossa comunidade de fé, para que possamos, nesse segundo domingo da Páscoa, possamos responder que estamos sim, continuando com a missão dada por Deus a Jesus Cristo. Se não como deveríamos, é preciso que, assim como o texto nos ensina, também nós nos voltemos para Deus. Também nós busquemos o seu perdão, para que possamos revelar a Cristo, aquele que é o Salvador, não o julgador da humanidade, mas o Salvador de toda a humanidade. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos e que possamos,
como seguidores de Jesus Cristo, sermos verdadeiramente aqueles que revelam o amor, a fé e principalmente o perdão de Deus para aqueles que necessitam da sua graça. Que Deus abençoe aos irmãos e às irmãs. Amém. Todos cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores que nossas fraquezas. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e orientar-nos. Cremos na sua palavra, registrada nas Escrituras. Estamos comprometidos com Ele e, por sua causa, com a felicidade de todos os homens. Cremos que o Espírito Santo age em nós. Cremos que é força, sustento e bondade em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. Assim, Deus nos ajude. Vamos invocar a bênção de Deus sobre todos nós. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.